Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quinta-feira, dia 9 de outubro de 2025, com muitas informações importantes do treinamento do Internacional no CT Parque Gigante, que tem novidades acontecendo, né, e questões principalmente para o jogo da semana que vem contra o Mirassol fora de casa. A gente tem que falar também da situação envolvendo as mudanças que a CBF anunciou em relação a 2 jogos do Internacional hoje. Falando em CBF, a gente tem que falar da pauta 2005, porque, de novo, ela vem à tona e tem novidades importantes de uma proximidade do Internacional com a CBF para debater esse assunto e quem sabe o Inter podendo ser nomeado, assim como o Corinthians, como campeão brasileiro do ano de 2005. A gente vai falar também sobre a joia do Internacional que está valorizada em um estudo internacional que saiu nessa semana também, e a gente vai falar sobre o tema da tarde em relação ao patrocinador master do Inter, afinal, pagou, não pagou, a gente vai explicar tudo nesse conteúdo, tá? Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. É claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, para brincar, para se divertir, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É a minha e pode ser a sua também. Não tem registro? Vai aqui no primeiro comentário fixado do vídeo que tem o meu link da KTO. Lembrando que nessa sexta-feira tem Brasil e Coreia, jogo às 7 horas, 7, 8 horas da manhã, e tem chance extra lá na KTO para tu brincar nesse jogo da seleção brasileira. E quero falar também de Mais Ágil Assessoria, tá? Para tu não perder tempo, porque a questão do saque do FGTS vai passar por mudanças, tá, nas próximas semanas. Então chama logo o pessoal da Mais Ágil que eles podem sacar o teu FGTS e botar o valor na tua conta em até 1 hora, tá? Mais Ágil Assessoria, o WhatsApp tá na tela e o link do WhatsApp dos caras também tá aqui no primeiro comentário fixado. Gente, vamos lá. O Inter treinou hoje com portões fechados no CT Parque Gigante, segue a preparação para o jogo da semana que vem, contra o Mirassol, dia 15, quarta-feira, lá no interior de São Paulo, e o Internacional vai seguir com o problema que já tem, tá? Porque hoje, mais uma vez, Rocher, Richard e Alan Rodrigues não foram pro campo, tá? Então, como são lesões um pouco mais graves, o Rocher é um edema ósseo no pé, o Alan Rodrigues era uma lesão já grau 2 na posterior da coxa, o Richard uma questão de quadril, e eles ainda não foram pro campo, cara, começa a ficar mais difícil a presença deles no jogo, por mais que tenha ainda 6 dias, bem dizer, para a partida, né? Começa a ficar mais difícil a presença deles no jogo contra o Mirassol. Lembrando que o Inter já não vai poder contar com o Borré, o Carboneiro e o Alan Benítez, que é reserva, é verdade, mas principalmente o Borré e Carboneiro, que estão com as suas seleções. Inclusive, todos eles entrarão em campo amanhã, tá? A outra situação que eu quero falar aqui, a CBF anunciou a alteração de 2 jogos do Internacional. Inter e Sport no Beira-Rio pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele saiu do jogo do sábado, dia 18, e foi pro domingo, dia 19, tá? Mantém o horário 18h30. Só saiu do sábado pro domingo. Fluminense e Inter, 30ª rodada. Ele saiu das 9h30 da noite para 5h30 da tarde. Esse jogo é num sábado, dia 25. Essa mudança é maravilhosa, tá? Jogo 9h30 do sábado, foi para 5h30 da tarde, ficou um bom horário pro Internacional. Outro assunto importante que eu queria falar aqui, não sei se todo mundo acompanhou, mas o CIES, que é um observatório de futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte, ele anunciou uma lista dos jogadores mais valiosos de cada clube da Série A do Campeonato Brasileiro dessa temporada. E o Inter ficou no top 10, tá? Com o Ricardo Matias, que é o jogador mais valioso hoje do elenco do Internacional, 7º colocado nessa lista, com um valor estipulado entre 12 e 14 milhões de euros. O primeiro é o Vitor Roque, do Palmeiras, 66 a 77 milhões de euros o valor do Vitor Roque. O segundo é do Flamengo, Samuel Lino, 37 a 43 milhões de euros. O terceiro é o Yuri Alberto, do Corinthians, ex-Inter, né? 23 a 27 milhões de euros. O interessante, né? Tá naquela faixa de valor que o Inter vendeu ele pro Zenit da Rússia há anos atrás, 3 anos pelo menos, 25 milhões, né? O quarto é o Montoro, do Botafogo, 23 a 27 milhões, menos o valor do Yuri. O Caio Jorge, do Cruzeiro, de 20 a 23. E do Vasco, o Ryan,
de 20 a 23 também. Depois vem o Ricardo Matias e aí tem outros jogadores, por exemplo, para vocês terem uma base, tá? Depois do top 10 são jogadores ali na faixa de 6, 7, às vezes até abaixo disso, milhões de euros, tá? Então, o Ricardo Matias está bem colocado, de 12 a 14, lembrando que o Inter teve 2 propostas do Al Nassr, do time do Cristiano Ronaldo, para vender na última janela o Ricardo Matias, mas não quis vender porque acredita que com o potencial que ele tem, as convocações que ele tem para a seleção de base do Brasil, ele pode valer, quem sabe, ali na frente até 20 milhões de euros, pelo menos é a ideia da direção do Internacional, tá? Sobre 2005, vamos lá, gente. A gente já falou aqui nas últimas semanas que o Inter estuda sim a possibilidade. Foi um pedido feito pelo Leonardo Aquino, um dos conselheiros do Internacional, com base no documentário da Sport TV da Máfia do Apito, tudo sobre 2005, enfim. Já comentamos isso. Mas esse assunto ganhou peso dentro do Conselho Deliberativo do Internacional e dentro da direção do Internacional, porque o presidente Alessandro Barcelos se interessou pelo assunto, tá? E o que acontece em relação a novidades nessa situação? Inclusive o Alexandre Ernst, do Voz do Gigante, trouxe esse detalhe hoje no seu canal no YouTube. O Inter já está nos trâmites finais de embasamentos técnicos para finalizá-los dentro do clube e serem levados à CBF, tá? O presidente basicamente já tinha indicado que queria uma comitiva de conselheiros para tratarem desse assunto. Fernando Carvalho, o presidente Fernando Carvalho, falou nas suas redes sociais que ajudaria, até confesso que eu não tenho detalhes se ele está ajudando, mas ele disse que ajudaria nesse sentido, que estava pronto para botar o terno e ir até a sede da CBF, né? Ele que esteve diretamente envolvido também em tudo que aconteceu lá em 2005, para entender, né? E defendendo, nesse caso, o Internacional. E o Inter, em até 15 dias, quer levar este tema para a CBF, tá? Pelo menos daqui, no máximo 15 dias, o Inter já quer ter uma reunião marcada na CBF para tratar desse assunto e ver se tem uma possibilidade, uma viabilidade. Tendo essa possibilidade, o Inter vai querer debater. E, inclusive, a informação que eu tive hoje é que o Inter vai usar como base para conversar com a CBF todas as mudanças que aconteceram. Por exemplo, aquele título que foi decidido nos pênaltis no Santos do Pelé com a Portuguesa, e que aí o árbitro fez a contagem dos pênaltis errado, tinha dado o título pro Santos, mas o título não era do Santos, a taça das bolinhas. Cara, tudo isso o Inter tá juntando e tá fazendo parte do embasamento técnico do Inter para tentar convencer a CBF de que é viável. E aí, lembrando, o Inter não quer tirar o título brasileiro de 2005 do Corinthians. O Inter quer também ser reconhecido como campeão brasileiro de 2005. Para fechar, gente, sobre a grande informação do dia, a questão da Alfa, pagou o Inter, não pagou, a posição do Inter não mudou nas últimas horas, tá? O Inter garante que está com... Primeiro, o que o Inter diz, tá? O valor que seria pago pela Alfa, 12 milhões esses 3 últimos meses do ano, o Inter não usaria eles para salários, tá? Ele entraria para fluxo de caixa, mas para salário o Inter garante que tem tudo certinho organizado para pagar, e mesmo se a Alfa acabasse não pagando, o Inter garante que conseguiria pagar o salário de todo mundo nesses 3 últimos meses do ano. Mas ainda assim, o Inter está garantindo que nada foi avisado a ele. Tá? O Inter está dizendo que não foi comunicado pela sua patrocinadora Master de que irá atrasar os 3 próximos meses e pagar os 3 próximos meses lá em janeiro. É a versão do Inter. Tá? E, inclusive hoje no AM Colorado a gente falou aí por quase 1 hora desse assunto e várias pessoas do Inter estavam acompanhando o programa, mandando mensagem e dizendo que não, tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo. Inclusive ligaram no meio do programa para dizer que tava tudo pago, bonitinho. E lembrando, né, que o Inter recebe, e esse é o ponto importante. A informação que eu tenho é que o Inter ainda não recebeu esse mês da Alfa, tá? O que o Inter está dizendo é que não foi comunicado pela Alfa de que a Alfa vai atrasar esses 3 meses e pagar lá em janeiro. Mas é importante colocar que o Inter ainda não recebeu esse mês da Alfa. Então, primeiro, a gente tem que aguardar para ver se a Alfa vai pagar mesmo esse mês. Vamos aguardar isso, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijo, um abraço e até a próxima.